Bom dia, prezados estudantes do Colégio Seta Itaí. Dando continuidade às nossas aulas, vamos falar hoje sobre espontaneidade de reação. Uma reação de oxidação é uma reação espontânea. Então, sempre nós vamos ter pilha com potencial elétrico positivo. Nós não vamos ter o cálculo do potencial sendo negativo. Então, nós podemos prever se um composto, se uma substância vai ter facilidade em oxidar ou reduzir pelo valor do seu potencial. Geralmente, quem tem alto potencial padrão de redução vai ter facilidade de reduzir. Quem tiver baixo potencial padrão de redução, isto é, alto potencial padrão de oxidação, vai oxidar. Então, nessas aulas, nós vamos falar sobre essa propriedade que pode ser usada no tratamento da superfície de uma superfície metálica, no caso do navio, de uma estrutura de aço, de ferro, para conferir a ela uma proteção. Então, imaginamos que você tem aí um navio, e o navio praticamente é feito de aço, né? Então, o aço é 99%, 98% ferro, e ele está direto em contato com a água do mar. Como é que ele não enferruja, então? Na verdade, nós temos na estrutura do navio uns rebites e uns lincotes que são colocados de propósito de zinco ou magnésio para poder o quê? Oxidar no lugar do ferro. Então, o metal de sacrifício vai ser aquele metal que vai oxidar no lugar do outro, conferindo a ele uma proteção contra a corrosão. Tá? Então, o navio, além dele ter esses lincotes aqui, essas placas de zinco que pode ter também, a parte que fica imersa de água, né, contato, ele é pintado com uma tinta especial que vai também, como fala, conferir uma maior proteção, que é o que nós chamamos de zarcão, mesmo aquela tinta amarela que você passa nos portões para evitar que enferruje. Você põe um portão de ferro, faz o revestimento com aquela tinta, zarcão, que ele é na verdade uma tinta que tem chumbo, e depois você passa o esmalte. Você conferiu a esse metal uma proteção. Tá? Muito bem. Então aqui ele fala também para você, em uma lista de potenciais de redução, o melhor oxidante é a espécie que melhor sofre redução, ou seja, possui maior potencial de redução. Então olha que interessante, lembrando aquele conceito, agente oxidante é aquele que vai ajudar outro a sofrer redução. Tá? Agente oxidante é aquele que vai ajudar outro a sofrer redução. Agente redutor é aquele que vai ajudar outro a sofrer oxidação. É o inverso. Tá? Então, o melhor redutor será então a espécie que apresenta menor potencial de redução. Porque daí ele vai o quê? Ele vai oxidar. E corrosão é o nome geral dos processos dos quais os materiais sólidos, principalmente metais, são atacados e sofrem desgaste. Muito bem. Então nós temos uma lista aqui não saiu, mas tem os potenciais para que vocês possam comparar. E vocês vão ver aqui que o ouro, ele é um metal que tem maior potencial padrão de redução aqui. Aqui na nossa tabela, não está saindo, mas vocês têm aí para vocês verem na página 250, ele está acusando que o ouro 3 mais aquoso mais 3 elétrons vai ser mais 1,54 volts. Então, na nossa sequência, você vai ver aqui, o cátio que apresenta maior potencial de redução é o ouro 3+, sendo este o melhor agente oxidante. Já o cátio que possui menor potencial vai ser o magnésio, por isso que nós usamos o magnésio aqui como metal de sacrifício. Tá? De tempo em tempos, os caras vão lá, retiram essas placas, esses rebites, trocam por outros novos e conferindo a essa estrutura de aço, né? Que é praticamente ferro, uma proteção contra a corrosão. Muito bem. Então, o magnésio possui menor potencial padrão de redução, é o Mg2+, você vai lá na tabela, menos 2,36, sendo, portanto, o metal magnésio o melhor agente redutor. E aqui tem a sequencinha, que você possa completar depois e ver, qualquer dúvida pode perguntar. E ele fala que um recipiente de cobre pode ser utilizado para armazenar uma solução aquosa que contém íons prata.
Vamos dar uma olhada e ver. Olha o potencial do cobre. Você vai na tabela e vê lá, mais 0,34. Olha o potencial da prata, mais 0,80. Quem que é o maior? A prata. Então a prata, ela vai reduzir, o cobre vai oxidar, né? Então aqui está mostrando a redução da prata, aqui está mostrando a oxidação do cobre. Se você fosse fazer uma pilha desses dois, você vê que dá um potencial bem pequenininho, né? Então, como o potencial de redução da prata é maior do que o potencial de redução do cobre 2+, ocorrerá a oxidação do cobre. Então, sendo inapropriado esse armazenamento. Isso é uma coisa bem importante da gente analisar também, porque se você coloca alguma substância que não vai conseguir ficar ali retida, ele pode corroer o recipiente, né? Então, esse processo de oxidação, ele é tudo visto antes pelos químicos, pelos engenheiros, para evitar que aconteça esse problema, tá? Vamos lá, um objeto de ouro pode ser limpo com uma solução ácida? Sim. Você pode mergulhar qualquer joias de ouro, de prata, numa solução ácida que você vai limpar, vai fazer a chamada decapagem daquela sujeira, daquele óxido, daquele sulfeto, né, que forma. Embora o ouro ele resista mais, ele também pode com o tempo encardir, né, ficar sujo. Então você pode colocar no ácido sulfúrico, no ácido clorídrico. Aliás, é isso que os ourives fazem. Eles mergulham um anel de ouro no ácido muriático, que é uma solução de ácido clorídrico. Mergulho, deixa um tempo, tira, lavam e dão aquela escovação, né? Faz o polimento com a cera, que eles chamam de rouge, na verdade é uma cera especial, e o anel, ele é, como fala, regenerado, limpinho, de novo volta a brilhar, e ficar com aquela cor característica, tá? Então aí, um objeto de ouro pode ser limpo com uma solução? Pode, né? Tá certo? Então o ouro, ele vai reduzir, meu hidrogênio aqui vai oxidar. Então, como o potencial de redução de hidrogênio é menor do que o do ouro, ocorrerá a oxidação, né? Não ocorrerá a oxidação do ouro, podendo ser utilizado uma solução ácida sem causar dano ao objeto. Como eu falei para você, o anel sai intacto, né? A única precaução que você tem que ter é se você tiver uma pedra preciosa, uma pérola, você não pode mergulhar no ácido. Daí você pode, às vezes, matar, né, a pérola, né? No caso, a pérola ela vai ser, como se diz, totalmente corroída, né? Então ela não pode ser colocada em meio ácido, ok? Muito bem. Se acrescentarmos uma lâmina de chumbo dentro de uma solução contendo sulfato de zinco, ocorrerá a reação química. Olha o chumbo, ele vai reduzir, o zinco vai então oxidar. Então o potencial de redução do Pb2+, é maior do que o potencial de redução do zinco 2+. A lâmina de chumbo não sofrerá nenhuma alteração, tá? Por isso que o chumbo ele é usado como também metal de sacrifício, ok? Daí nós temos aqui um outro exemplo de exercício, comentando com vocês aí a formação aí a ferrugem pode ser considerada uma mistura de hidróxido de ferro 2 e 3, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Sua formação pode ser representada da seguinte maneira: o ferro reage com oxigênio, produz mais água, né, umidade, produz hidróxido de ferro 2. Esse hidróxido de ferro 2 reage com excesso de oxigênio mais água, produz a ferrugem, né? Os rebites são peças metálicas que auxiliam na fixação mecânica dos pregos, né? Explique por que os pregos de ferro, contendo pequenos rebites de zinco, são mais resistentes à ferrugem. O zinco é metal de sacrifício, ele vai proteger então o ferro em sofrer a oxidação, tá? Seria essa a resposta. Então tá aí, ó. O zinco apresenta maior potencial de redução e vai oxidar então no lugar do ferro, protegendo ele contra a corrosão. Tá certo, pessoal? Muito bem, aqui também está um outro exercício falando que as pessoas, ao pôr um portão, como fala, uma janela de ferro, eles têm que pintar com aquela tinta alaranjada que é o zarcão, que impede a oxidação, né? Então a tinta funciona como uma barreira física, impedindo o contato do ferro com os agentes oxidantes, como o gás oxigênio e a água, ok? Aqui temos uma reaçãozinha de pilha, para a gente fechar a nossa aula. Então vocês estão vendo aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui certinho. Temos aí uma pilha, né? Então nós vamos perceber que vocês têm a formação de uma pilha de alumínio e água, né? Então
você olha aqui, quem que é o maior potencial padrão? O maior potencial padrão é o da água, menos 0,82. O do alumínio menor. O que você faz? Copia esse igual, o de cima você inverte. E além disso, você multiplica de cima por 2 e a de baixo por 3, para que o número de elétrons doados e recebidos sejam iguais. Daí você vai ficar com essa estrutura. Aí, tá? Essa estrutura aqui bonitinha, para que você possa ver. E daí ao somar, você vai ter então o valor do potencial da pilha. Bom? E eles perguntam para você também, ó, qual que é a formação do óxido de alumínio? O alumínio reage com o oxigênio formando o Al2O3, seria o item B. Certo, pessoal? Vamos voltar aqui. Daí ele tem uma outra bateria, que é a bateria de chumbo. E ele diz o seguinte, são utilizados nos carros, né? Então, são uma bateria de lâminas de chumbo e óxido de chumbo mergulhados em uma solução de ácido sulfúrico. E aqui ele põe o que acontece nas duas semicélulas, o sulfato de chumbo e o óxido de chumbo. Percebam que um é maior do que o outro, então esse você vai copiar igual e o de cima você vai simplesmente inverter. O número de elétrons são iguais, não precisa multiplicar, e na hora que você somar, oxidação mais redução, ou então fizer aquela formulinha, potencial de redução maior menos o menor, você vai chegar em 1,97, quer dizer, aproximadamente 2, né? Então, explica que cada célula da bateria do seu carro, o carro tem geralmente 6 células, né? Bateria de 12 volts. Então, o que é uma bateria? É uma associação em série de pilhas. Por isso que você tem 6 vezes 2, vai dar 12, né? Então, sabendo que as baterias de automóveis comercializadas apresentam DDP igual a 12, explique a discrepância. Então, as baterias apresentam várias pilhas associadas em série. Aí, está aqui para você ver. Você forma a reação, a equação global, acha DDP, e a bateria nada mais é que uma associação em série de pilhas. Então, 6 pilhas, 6 vezes 2, vai dar 12 no total. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é a nossa aula de hoje e espero que vocês, então, estudem e façam as tarefas que estão aqui nas aulas citadas, especialmente as tarefas mínimas. Respondam na plataforma do Plural, por favor. Bons estudos e obrigado pela sua participação.